E a minha decisão na véspera do vestibular foi de fazer medicina. Me chamaram de maluco. E a partir de então, eu vi que Deus foi me encaminhando para um rumo onde hoje eu tenho essa consciência. É um ambiente extremamente estressante, porque a gente está lidando com vidas. E quando a gente lida com vidas, não é só a pessoa que está diante de nós, mas existe toda uma família em volta. E essas pessoas vão ter noção de que existe algo diferente e que pode sim trazer muito mais benefício para elas do que elas imaginam. Eu vim para Manaus em 2004, já tinha um pouco mais de 7 meses de membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E no decorrer desse meu trabalho aqui no hospital, eu fui para uma igreja onde tinha uma comunidade de médicos até bem considerável, aqui na nossa região, no bairro da Cachoeirinha. Surgiu também a proposta da igreja do plantio de igrejas, né? A divisão, né? Mas dentro desse cenário veio também a proposta de começarmos a trabalhar com mais afinco a questão de pequenos grupos. E o pastor à época, que ainda é o atual, do pastor Ricardo Coelho, nos convidou em 12 membros para desenvolver todo um trabalho de discipulado. Nós começamos a convidar famílias aqui mesmo do Hospital Adventista, focando mais nos nossos colegas médicos. Eu consigo dividir a minha vida antes e depois de ter vindo para o hospital. Com aproximadamente 6 meses de trabalho, mais ou menos, eu encontrei o diretor do hospital, o Dr. Guilherme, num corredor. Ele disse: Franklin, passa na minha sala, quero conversar contigo. Eu fico imaginando o que não passou pela cabeça do Franklin. A primeira coisa que você pensa quando o diretor do hospital te chama é que você aprontou alguma coisa que talvez você nem saiba o que é, né? Eu, obviamente, procurei saber da vida dele, como é que ele estava. Mesmo ele não me dando muita entrada naquele momento, ele, obviamente, com as reservas dele, eu convidei para ir no pequeno grupo lá em casa. Eu falei que iria, talvez até inicialmente ali, por uma questão mais de educação, né? Afinal de contas, ele era meu chefe também. Passaram-se quase 3 semanas, eu acho, e nada do Franklin aparecer em casa. Eu realmente sempre achei que esse tipo de reunião não era muito aquilo que eu queria, que eu gostava. Eu achava que era realmente uma hipocrisia, era uma coisa inútil. Então, eu realmente sempre fui muito avesso a esse tipo de reunião. Eu tinha um problema sério com bebida. Eu costumava beber uma bebida, só que acabava que uma puxava a outra, e quando eu via, eu já iniciava o fim de semana bebendo, assim, sem ter previsão de parar, né? Tinha vezes que eu chegava em casa, depois de ter vomitado, até bem sujo, e ela mesmo, com todo sofrimento, ela pegava e me cuidava, me limpava. Eu falava: não, vou parar, semana que vem eu não vou, mas infelizmente chegava a semana que vem e eu fazia a mesma coisa. Eu lembro que aconteceu alguma situação dessa, muito similar a essa, e aí eu mesmo liguei para ele e falei: doutor, está de pé ainda a questão lá da reunião na sua casa? Desde a primeira vez que eu fui, eu não consegui mais parar de ir. Na verdade, eu me senti tão bem, tão acolhido pelas pessoas que estavam lá, não só pelo próprio Dr. Guilherme, mas encontrei uma família naquele pequeno grupo. É uma gratidão enorme por ele, porque eu tenho uma esposa maravilhosa, uma esposa que eu me sentia com muita culpa, porque eu falava: gente, tem uma mulher lá em casa que ela não merece isso. Ele nunca chegou para mim falando: não, o que você tem que fazer é guardar o sábado, você tem que parar de comer isso, aquilo, outro, você tem que se relacionar com Deus.
Foi isso que ele falou, e não só falou, mas ele mostrou. Ele mostrou através da vida dele, através do contato. Comecei a participar da igreja também, na época era Espaço Alfa. Até então, depois de mais ou menos de um ano, eu fui batizado. Fiquei 2 anos nesse pequeno grupo do Dr. Guilherme. Foi quando a gente sentiu a necessidade, devido à quantidade de pessoas que iam até aquela casa, de poder multiplicar para uma outra casa. E surgiu a minha casa como o local de multiplicação. Eu nunca seria alcançado por alguém que me chamasse para uma igreja. Eu nunca seria alcançado através de um estudo bíblico. Eu acredito que Deus separou a forma mais apropriada para uma pessoa como eu ser alcançado dessa forma. Quantos outros não estão sedentos? O que faz a diferença é você, como profissional da área de saúde, se predispor a fazer a missão. Porque a nossa maior dificuldade hoje como cristão, independente da profissão, é sair da zona de conforto. E para fazer a missão, a gente tem que sair da zona de conforto. Se você realmente quiser fazer aquilo que o Mestre mandou, quando ele falou, ide, fazer discípulos em meu nome, essa é uma ótima oportunidade de fazer, um ótimo jeito de fazer, ainda mais com um grupo tão diferente, tão heterogêneo quanto os médicos, que são tão sozinhos, são tão cheios de problemas. É uma classe que tem tanta dificuldade de se relacionar com outras pessoas por uma série de motivos. Abra um pequeno grupo na sua casa, vai ser super difícil, não tenha dúvidas, porque o inimigo ele não vai fazer com que as coisas sejam simples, mas principalmente ame. Ame aquilo que você vai fazer. Levar a mensagem de que existe um Deus, que existe a salvação, essa é a missão de cada um de nós.